Bom dia, graça e paz no teu coração, na parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Se encontramos mais uma vez nessa manhã, uma manhã de glória, uma manhã que o meu coração se encontra feliz, alegre. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, o Espírito Santo me incomodou e falou: vai ler minha palavra, vai me buscar. Isso é a prova do amor de Deus, né, cara? Para conosco, quando Deus nos incomoda, né, a orar, a buscar Ele. Isso prova que nós pertencemos a Ele. E não vejo, eu confesso aos irmãos que não vejo a hora de encontrar Ele. Aí eu tenho um amigo meu que até brincou, Cleiton. Paulinho, para encontrar Ele tem que morrer. Ou que eu vou, ou que eu venha até Ele, ou que eu vá até Ele, ou que Ele venha até mim. Mas eu quero encontrar Ele logo. Quero deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra no Evangelho de Lucas. Eu estava lendo aqui Lucas 18, né, o capítulo. Eu vou ler do versículo 18, eu vou seguir até o 27, né? Vou bem devagarzinho, que nada mais é que uma parábola de Jesus e o homem rico, que diz assim, olha só: certo homem importante, ele perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse homem, ele encontrou Jesus e ele perguntou: mestre, o que farei para encontrar a vida eterna? Aí no versículo 19: por que você me chama de bom? Ponto de interrogação. Jesus pergunta a ele: por que você me chama de bom? Jesus continua dizendo: não há ninguém que seja bom, a não ser somente a Deus. Interessante aqui nesse versículo 19, que Jesus fala que não existe homem bom, que não existe nenhuma pessoa boa. Jesus coloca todos debaixo do pecado com essa resposta. Ele está dizendo, olha só, Jesus está querendo dizer para o homem, olha só, não existe ninguém bom. Jesus está querendo dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus com essa resposta. Não existe pessoa boa. Um dia desses eu estava no trabalho, né? Eu comecei a levar a palavra para uma pessoa e ela falou: pô, eu sou uma pessoa boa, pô. Eu me considero uma pessoa boa. Não mato, né? Não roubo. E logo na minha mente veio essa parábola aqui do homem rico. Porque esse homem rico, ele queria buscar a sua própria justiça, sabe? Ele queria se justificar perante a Deus com a sua própria justiça. Ele não queria buscar a justiça de Deus, ele queria buscar a justiça própria. Aí o texto continua dizendo, no versículo 20, aí Jesus, olha o que Jesus fala: você conhece o mandamento: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Aí ele responde a Jesus: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ele está querendo dizer assim para Jesus: Jesus, olha só, eu sou uma pessoa boa, já falei. Eu cumpro toda a lei de Moisés, eu consigo cumprir. Ele tá falando para Jesus: Jesus, eu consigo cumprir toda a lei de Moisés, eu não mato, não adultero, eu consigo cumprir toda a lei, eu cumpro a lei, Jesus. É isso que ele estava querendo dizer para Jesus. Só que a Bíblia fala que, como eu falei, que todos pecaram, e se você, a Bíblia fala, se você tropeçar em uma letra da lei, em uma palavra da lei, você já é réu do inferno, você é digno do inferno, né? E não existe nenhum homem que consiga cumprir toda a lei de Moisés, né? O único homem que veio à terra que cumpriu a lei de Moisés foi o próprio Jesus.
Por isso que Jesus responde a ele no versículo abaixo: pô, te falta uma coisa, cara. Pegue os teus bens, doe aos pobres e siga-me. E ele se entristeceu. Aí os discípulos ouvindo isso, os discípulos falaram: Senhor, então quem pode se salvar? Aí Jesus responde a eles: o que é impossível para o homem é possível para Deus. A salvação que é impossível para o homem é possível para Deus. E quando se cumpre a salvação do homem? Quando Jesus vai na cruz, morre e ressuscita. Ali se tornou o que era impossível para o homem se salvar, se tornou possível através do sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Não é por obras para ninguém se vangloriar. É dom de Deus. Então Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele abriu o caminho da salvação para o homem. É por isso que eu venho aqui nessa manhã, né? Para falar contigo que está me ouvindo nesse momento. Você que talvez pense, ou talvez que você, né, tenha essa ideia que vou chegar no tribunal de Cristo, no dia do julgamento, e vou conseguir me safar pelas minhas próprias obras, porque eu nunca fiz nada de mal. A Bíblia fala que quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Talvez você lendo esse versículo aqui, que eu acabei de citar para ti, você pense no teu coração: pô, então tem que ser puro como uma criança. Mas eu te respondo: quem disse que uma criança é pura? A criança, ela não tem conhecimento nem do bem, nem do mal. Mas ela não é pura. Tanto que, se você deixar uma criança crescer sem educá-la, sem falar para ela: ó, para com isso, que isso é errado, ela vai crescer e vai se tornar um homem ou uma mulher perversa. Porque o pecado está dentro dela. O pecado habita nela. Se você pegar um pirulito e der para uma criança, e você falar: me dá, deixa eu chupar, ela vai falar: é meu, porque ela já nasce com egoísmo dentro dela, já nasce com pecado dentro dela. Então, quando o texto fala para a gente receber o reino de Deus como uma criança, o texto está querendo dizer: receba o reino de Deus com alegria. Porque quando Jesus ele cita esse versículo, né? Ele está citando porque os discípulos, as crianças, quando viram Jesus na época, foram correndo com alegria para ver Jesus, para abraçar Jesus. E os discípulos tentaram impedir as crianças de chegar até Cristo, de chegar até Jesus. E Jesus repreendeu, né, os seus discípulos com essa palavra: deixa elas virem até mim, né? Porque delas é o reino de Deus. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por quê? Porque quando as crianças viram Jesus, eles se alegraram, né? Enquanto os outros, os fariseus, os publicanos, eles não se alegraram, eles conheciam a lei de Moisés, mas quando veio o Salvador até eles, ao invés de eles se alegrarem, pelo contrário, eles queriam matar o Salvador. Eles queriam matar o ungido do Senhor. Então, nessa manhã, né, se você escutar esse vídeo pela manhã, ou nessa noite, você escutar o vídeo pela noite, que você venha receber o reino de Deus com alegria no teu coração. Porque somente Jesus pode te livrar do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Somente em Jesus a salvação. Somente em Cristo há a vida eterna. Buda não pode te salvar, Zé Pilintra não pode te salvar, Maria Padilha não pode te salvar, a Pombagira não pode te salvar, Ogum não pode te salvar, Maria não pode te salvar, porque só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe a vida em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que reina pelos séculos dos séculos. Que você venha ficar com essas palavras
que as escamas dos seus... Eu profetizo agora em nome de Jesus, que as escamas dos seus olhos venham a cair, que o seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha abrir o teu coração duro e penetrar nele. E que essa semente, essas palavras que tá saindo da minha boca, que é uma semente, venha cair no teu coração como terra fértil e venha gerar vida para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, para a glória do nome dele. Amém. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.